A paz do Senhor para os irmãos. Aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque o Novo Testamento Bíblico foi escrito originalmente neste idioma. E aqui nós temos o grego, o português e o inglês, Novo Testamento trilingüe, naquilo que chamamos de Kainé Diateké, o Novo Testamento. E temos também o Antigo Testamento, sendo traduzido no primeiro século a.C., que é o Palaia Diateké, a Septuaginta, que é a tradução do hebraico, da Bíblia hebraica, para o grego koiné, ou grego comum. É importante porque nós queremos ver se existe alguma verdade revelada que aparece somente nos originais e, de certa forma, acabou se perdendo na tradução para o nosso idioma, a saber, a língua portuguesa. Uma palavra em grego, ela pode ter vários significados, e o tradutor precisou fazer uma escolha para dar sentido ao texto. Só que aqui nós olhamos para essa palavra no seu original e explanamos quais seriam os outros significados dentro dessa língua para nossa melhor compreensão das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Nós sempre escolhemos as lições bíblicas em classe dentro da Escola Bíblica Dominical, que é ministrada todo domingo pela manhã nas igrejas evangélicas Assembleias de Deus, que tem a sua editora, a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nome da revista, ou da série, é Lições Bíblicas. E a cada trimestre nós temos um comentarista. Atualmente, no segundo trimestre de 2024, meses de abril, maio e junho, nós estamos com o pastor Osiel Gomes, que escreveu, tendo como título desse trimestre, A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A lição de número 5, que é do dia 5 de maio de 2024, e eu quero aqui já parabenizar pela vida do meu irmão de sangue, Aparecido da Silva Gomes, que está completando, nessa data de 5 de maio, 31 anos de idade. Deus continue abençoando a ele, sua esposa, sua família, sua vida espiritual, sua vida material, seus bens, seus projetos, seus sonhos, e que o Senhor Jesus continue guiando e iluminando o seu caminho. Irmãos, vamos então para a lição de número 5, que tem por título Os Inimigos do Cristão. Eu também quero fazer menção da minha esposa, que fez aniversário no dia 30 de abril, terça-feira, e da minha filha de número 4, que fez aniversário no dia 3 de maio, sexta-feira. E aí meu irmão, no dia 5 de maio. Texto áureo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos, de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, e versículo 25 e 26. A verdade prática diz:
na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. E é isso que a videoaula de hoje vai tratar. Porque a palavra-chave é inimigos. E o primeiro tópico, o primeiro inimigo do cristão é o diabo. O segundo inimigo do cristão é a carne. E o terceiro inimigo do cristão é o mundo. Diabo é diabolos. A palavra já está no grego, o acusador. Carne é soma ou sarkis. E mundo é cosmos. E aí, qual leitura bíblica o pastor Osiel Gomes ele trouxe para que a aula pudesse ser explanada de acordo com a palavra de Deus? Ele trouxe Romanos capítulo 6 e 1 João no capítulo 2. Romanos capítulo 6 e versículo 11 diz assim a palavra de Deus, na nova versão internacional da língua portuguesa: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A nova chave linguística do Novo Testamento grego de Mateus Apocalipse diz que as palavras que aparecem no original grego seriam hymes, vocês, vós, logizeste, vem de logizo, opinar, pensar, refletir. Então, considerem-se. Vocês devem considerar realtus, rimas, altus, sobre vocês mesmos. Vocês têm que se considerar sobre vocês mesmos, reinai, estando mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então aqui o men e o de é o mas. Os ontas vem de zao, os zoos, o zoe, de onde vem a palavra zoológico, animais vivos. Diferente do necrotério. E aí tem a palavra necros, que é morto, e a palavra zoos, os ontas, que é vivo. Precisamos nos considerar mortos, necros, para o pecado, a hamartia, mas vivos, zontas, para Deus, theos, em Cristo Jesus, determinado por Jesus, estando vivos para Deus, porque o sangue de Jesus Cristo é a Páscoa que nos tirou da morte e nos trouxe para a vida através do seu sangue, determinado por Cristo e vivos para Deus. Rutos, kai, rimes. Então vocês, logizeste, considerem-se realtus sobre vós mesmos, sobre vocês mesmos, necros, mortos, men reinai te hamartia, mortos para o pecado, zontas de Theo, mas vivos para Deus, em Cristo Iesu, em Jesus Cristo, to Kyrio Remon,
o nosso Senhor. Presta bastante atenção nessa penúltima palavra, Kyrio, de onde vem Ciro, Cirilo, porque é dessa palavra que nós vamos nos subjugar, nos submeter a algum senhorio. O pecado, a hamartia, pode ser um Kyrio para nós. Mas aqui está sugerindo que o nosso Kyrio, que o nosso Senhor, seja Jesus Cristo. Cristo Jesus to Kyrio Yehemon. Cristo Jesus, nosso Senhor. Da mesma forma, Rutos, considerem-se mortos, logis este necros, para o pecado, te hamartia, mas vivos, de zontas, para Deus, to Theo, em Cristo Jesus, en Cristo Jesu. E lá no grego, olha a importância de estudarmos o original grego. Kyrio Hemon, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba que faltou isso no português, mas aparece lá no grego. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. No grego, basileieto. Basileio é rei. A Basileia é o reino. E basileieto é o imperativo. Me basileieto. Não vos deixe dominar. Não vos deixe que o pecado se torne o vosso rei. Reine sobre vós. E aqui, da palavra basileo, tem me. Basileieto. Não vos deixe dominar. Ele não deve mais dominar. E aí nós vamos ver lá no versículo 13 a palavra Kyrio. Tinetos. Tinetos é mortal. Soma tinetos, os arques tinetos, é o corpo mortal, a carne mortal. Dentro da necropsia, que nós já falamos, e até mesmo dentro do direito, eu já tive a oportunidade de estudar a tanatologia, que faz parte da medicina forense, porque thanatos é morte. Eutanásia, réu perfeito ou a melhor forma de algo. Euangélio, a melhor notícia, as boas novas. E eutanásia, a melhor morte que poderia dar alguém, por exemplo, alguém que esteja sofrendo, e aí aquela eutanásia vai tirar o sofrimento daquela pessoa. Porque tinetos, de tanatologia, é a morte, vossos corpos mortais. Reis to, o reis é o dativo, é a direção. Para quê? Para que nós não obedeçamos. A palavra obedecer é hipakuein, ao infinitivo de hakuo. Hakuo é ouvir. Só pode obedecer aquele que recebeu uma ordem. E para você receber uma ordem, você precisa ouvir e se colocar abaixo daquilo que foi falado para você. É a obediência. Nós temos a palavra de Deus. Nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Cabe a nós fazer o hipós, colocar-nos abaixo daquilo que foi falado para nós. E aí sim nós temos a obediência, que a palavra de Deus em Samuel fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E em Romanos 10 fala: como ouvirão se não há quem pregue? Então é preciso pregar para ouvir, e é preciso ouvir para obedecer. Por isso que a palavra obedecer
é hip, abaixo, hakuei, ouvir. Você vai estar debaixo daquilo que foi falado para você porque você ouviu. Hakuo. Repitimia. Repitimia vai ser uma palavra bem utilizada aqui. Ainda mais lá em 1 João capítulo 2 e versículo 15, que é a segunda parte dessa aula. Repitimia é desejo, anseio, avidez. Uma avidez pecaminosa. Não é pecado você desejar algo, mas há coisas que você desejar se tornam pecado, como é a luxúria, como é o desejo pecaminoso da concupiscência, da epitimia. Me rum, me é não, rum, basileieto. Então não vos deixe dominar, re hamartia, o pecado, rentotineto, nos carnais, rimon, de vocês, somati, corpos, reisto, para que repacuem, obedeça, haute, ele, rentais, em seus, repitimiais, desejos, hautu, deles. Então não vos deixe serem dominados pelo pecado em seus corpos carnais, para que não obedeçam, ou para obedecer aos corpos, aquilo que o corpo está estimulando, instigando que você faça de errado. Rentais reptimiais hautu, nos desejos carnais, nos desejos mortais, porque leva à morte. Então, se no primeiro versículo que nós lemos está dizendo que é para nos considerarmos logizeto, mortos para o pecado, necros to hamartia, mas vivos para Deus, zontas to theo, em Cristo Jesus nosso Senhor. O versículo em questão está dizendo que não é para nós sermos reinados pelo pecado nos nossos corpos mortais, para obedecer aos desejos dele. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos desejos dele. Repitimiais hauto. Versículo 13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Instrumentos aqui é o hoplos, que era a arma, a couraça utilizada pelo exército grego. Então não paristanete, que é o imperativo de histemi ou histano, apresentar, trazer, designar algo para alguém para algo, incumbir alguém de algo. Então o seu corpo, não incumba ele, não designe ele para o pecado. O que no corpo? O melos, os seus membros, as suas mãos, os seus pés, os seus olhos, a sua boca. Não os apresente para o pecado. Como instrumento, hoplon. Instrumento é a arma
é a farda, é a roupa, é o uniforme da radiquia, da ilegalidade, da injustiça. Quando se fala em ilegalidade, está falando sobre ir contra alguma lei. E a lei que nós usamos é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando nós entregamos os nossos membros para o pecado, estamos transformando os nossos membros em instrumentos da injustiça, da ilegalidade, da infração a algum ordenamento jurídico. Ha é o prefixo de negação, e dikia vem de kaios, justiça. Dikeo, justo. Então você não está sendo justo. E o que é o justo? É o equilíbrio entre a sua vida e aquilo que Deus deseja de você. E o fiel da balança é a palavra de Deus. Então, quando você está fora da palavra de Deus, você está sem a justiça. Justo é igual. Devemos colocar a nossa vida de forma igual à vontade do Senhor, ao desejo do Senhor sobre as nossas vidas. Conhecer a vontade de Deus, que é perfeita, e seguir por ela. Porque, como nós vimos nas aulas passadas, somente assim que vamos trilhar o caminho estreito, atravessar a porta, o portal estreito, e ter acesso ao céu, que é o destino do cristão. E essa deve ser a conduta na caminhada, que foi a aula passada. Se na conduta da caminhada nós ouvimos o que devemos fazer, aqui nos inimigos do cristão nós estamos vendo que nós não devemos fazer, que é nada mais, nada menos que apresentar os nossos membros ao pecado. Porque fazendo assim, estamos transformando, apresentando os nossos membros como instrumento da ilegalidade e da injustiça. Parastésate é o imperativo, mas provai, mas experimentai. Hos ei é uma partícula comparativa, assim como hos, como. Zontas vem de zal, que é vivo. Então, hosei rec necrozontas, como da morte vivos, como tais que vivem ressuscitados dentre os mortos, como quem voltou da morte para a vida, ou porque, como sabeis, na convicção de que viveis, ressuscitados dentre os mortos, voltastes da morte para a vida. Então nós devemos provar ou experimentar uma nova vida, como alguém que deixou de apresentar os membros para a injustiça e vivendo agora como, partícula comparativa, como alguém que está vivo, alguém que está ressuscitado. No grego, o versículo do Textus Receptus fica mede, não, paristanete, apresentem, tamele, os membros, rimon, os membros de vocês, hopla, como instrumento, radiquias, da injustiça ou da ilegalidade, te hamartia,
injustiça do pecado. Halá, mas parastésate. Experimentem, provem, ofereçam, apresentem. Realtos, apresentem a vocês mesmos. To Theó, para Deus. Hos, como hec necron, como alguém que estava morto, zontas, e agora está vivo. Kai tamele, e os membros rimam de vocês, hopla, instrumentos ou armas, de caiocines, justiça, Totheó, de Deus. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu, ou quem voltou, ou foi retirado da morte para a vida. Hec necros zontas. E ofereçam os membros da mele dos seus corpos a ele como instrumentos de justiça. Hopla de caiocine to Theó. E perceba aqui que está faltando ainda para Deus, o que não tem no português, como instrumentos de justiça. Só que lá no grego, hopla de caiocines, instrumentos de justiça, to Theó, justiça de Deus. Então não é qualquer justiça, não é justiça humana. Não é o que estudamos em filosofia do direito, a ética e a moral, que é o comportamento, a reflexão do comportamento em sociedade, dependendo da história de um determinado povo, da época e do espaço geográfico em que ele está inserido. Mas essa é a justiça que é erga omnes, que é acima de todas as outras, a justiça divina, de caiocines to Theó. Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aqui que muita gente confunde. Não é porque eu não estou debaixo da lei, é que eu não vou seguir a lei. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Então nós seguimos a lei de Deus, porque ela é boa. Mas nós não estamos debaixo da lei, no sentido de que precisamos pagar pelo nosso erro que ficou lá no passado. Hoje nós estamos debaixo da graça, porque alguém que é o Senhor Jesus Cristo veio para completar a lei, pleros tu nomon, veio para cumprir a lei. E aí, se precisamos seguir. E é claro que nós vamos arcar com as nossas consequências. Mas se nós pecarmos, e é isso que está falando aqui, pois o pecado não os dominará. Se porventura pecarmos, 1 João, temos um advogado junto a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a propiciação, o perdão de nossos pecados. Em 1 João 7 fala que é para não pecar. Mas se pecarmos,
O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós estamos debaixo desse sangue, procurando servir a Deus sem pecar. Só que ainda nós estamos no nosso necros somati, nos nossos corpos mortais. E se dermos vazão, se dermos brecha, continuaremos pecando. Permaneceremos mortos para Deus. Mas aqui a recomendação do apóstolo Paulo é permanecer mortos para o pecado e vivos para Deus. Isaías 59 fala que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, e nem os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir as vossas orações. Mas os seus pecados fazem separação entre mim e vós. Então, quando pecamos, nos distanciamos de Deus e caminhamos para a morte espiritual. Mas aqui nós temos alguém que morreu e ressuscitou. E quando morremos para o pecado, nós ressuscitamos numa vida nova para com Deus em Cristo Jesus, nosso dominador, nosso Senhor. Lembra que nós falamos que Senhor é Kyrio. E aqui o Kyrie eusei, ser Senhor sobre, ter poder sobre, dominar sobre. É quando estamos dominados pelo pecado. Porque não estamos hiponomo, debaixo da lei. Porque a lei aponta para Cristo, o fim da lei é Cristo. Hiponomo, sob a lei, sob o domínio da lei. Mas estamos sob a graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hamarti Agar, porque o pecado, Rimon, os vossos pecados, Hu, não, Kyrieusen, dominará, Hu, Ga, porque não, Reste, Hiponomon, porque não estão debaixo da lei, Allah, mas Hipocari, mas debaixo da graça. Essa graça que nos perdoa, não leva em conta até mesmo a ação de pecar, a vontade do pecado, porque nós pecamos. O apóstolo Paulo fala: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele ainda fala que o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer está diante de mim. Mas não podemos ser dominados pelo pecado, porque o nosso Senhor não é o pecado que se manifesta na nossa carnalidade, mas sim Jesus Cristo, que se manifesta através da sua graça derramada a todos os homens. E glórias a Deus por isso. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E acompanhando o apóstolo Paulo, nós vamos ler a primeira carta do apóstolo João, apenas 3 versículos, do capítulo 2, o versículo 15, 16 e 17. O versículo 15 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o ameis é o hagapate. Ele está no imperativo do verbo amar, que é hagapao. Me hagapate, não ameis. To cosmos, cosmo da cosmologia do mundo,
nessas coisas terrenas, nessas coisas materiais, nessas coisas perecíveis que vão ficar aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo fala que não é para juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu. E Jesus ainda fala que onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, esses bens terrenos, o foco nas coisas materiais simplesmente, é o cosmos. Ta rento cosmo, aquilo que está no mundo, isto é, aquilo que faz parte do mundo. Hagapo, se alguém amar o mundo, to cosmo, o amor do Pai, re hagape tu patros, hagape amor, patros da paternidade, é o Pai. O amor do Pai não está nele, diz a palavra de Deus. E aqui, re hagape tu patros, o amor do Pai ou o amor de Deus pelos seres humanos, ou o tipo de amor divino, todos os três simultaneamente: o amor do Pai, o amor de Deus e o amor divino, que nos preenche, que nos completa, desde que amemos a Deus, desde que sirvamos a Deus, que obedeçamos a Deus, que escapemos do pecado, pois a palavra de Deus fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, antes de cairmos em tentação, não deixaremos de cair pelas nossas próprias forças, mas porque nos sujeitamos a Deus e o amor dele se faz presente dentro de nós. Então precisamos sujeitar a Deus para que o amor dele se manifeste em nós, e aí sim, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Me hagapate, não ameis, ton cosmo, o mundo, medeta rento cosmo, e nem o que está no mundo, rean, senão, tis hagapá, ton cosmo, porque se vocês amarem o mundo, Huk, não, restim, está, re hagape tu patros, o amor do Pai, renalto, nele. Não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque se aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E aí nós vemos que o primeiro pecado, cometido lá no Jardim do Éden, ele trouxe esses três desejos. Aqui, cobiça. Vamos ver aqui Gênesis, no capítulo 3 e versículo 6. E vendo a mulher
que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Primeiro, boa para se comer, satisfação da carne. Segundo, agradável aos olhos, desejo dos olhos, apetite dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ela queria algo que não era dela, que era o entendimento, que era ser como Deus. Porque o versículo 5 fala: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Então aqui, o desejo dela de possuir algo que era só de Deus, fez ela, Eva, comer o fruto. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, carne, e agradável aos olhos, visão, e árvore desejável para dar entendimento, ostentação, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, desde o primeiro pecado, lá em Gênesis no capítulo 3, até uma das últimas cartas da Bíblia do Novo Testamento, 1 João, o pecado é igual. É a satisfação da carne, é a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, querer ter algo, essa avidez pecaminosa, essa ganância. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E é isso que o mundo tem para oferecer até hoje para nós. Então precisamos ver o que o Pai tem para nos oferecer, qual é a vontade dele para nós, porque se nós amarmos o mundo e tudo que no mundo há, o amor do Pai não está em nós. Desejo, cobiça, anseio, luxúria, tudo é traduzido pela palavra reptimia. E aqui, reptimia, bio. Bio é vida. E vida aqui no sentido dos bens materiais. Depois de pan, que é tudo. Todos os bens dessa vida, desejo de ter todas as coisas nessa vida. Sarx é a carne. Aqui deve ser fórmula abreviada para o ser humano natural, que vive em contradição com Deus, que vive na contramão da vontade de Deus, que vive no caminho largo e na porta larga, que leva para a condenação, que leva para a perdição. E não adianta falar, mas o corpo é meu, a vida é minha, e Deus não vai se meter nisso. Crente é quadrado, eu não tenho que ficar com a Bíblia debaixo do braço, não tenho que ir na igreja, não tenho que orar, que jejuar, que meditar, louvar a Deus, adorar a Deus. Não preciso de nada disso. Você está indo na contramão de Deus. Você não está servindo a Deus. Deus te deu um dom. Deus te deu um talento. É para você granjear. É para você trabalhar. Não é para esconder. Não é para ser usado lá no mundo para ter as coisas do mundo. O mundo oferece a fama, oferece a glória, oferece o luxo, oferece o glamour. E aí, quando aquele fariseu, ele batia no peito e falava: eu oro, eu jejuo,
eu faço isso, eu faço aquilo. Na verdade, ele já recebeu o seu galardão. Mas aquele que não tinha nada e confiava só em Deus e falava: Pai, me perdoa porque eu sou homem pecador e tenha misericórdia de mim, esse levantou justificado, porque ele não estava pensando nas obras que ele fazia, se orgulhando simplesmente de ter feito alguma coisa, mas ele estava colocando a sua confiança, depositando a sua confiança em Deus. Então, o homem natural, sarkikos, ele está em contradição com Deus. Por isso que nós devemos ser o homem espiritual, a mulher espiritual, pneumatikos, cheio do Espírito Santo. E aí as obras, elas vêm refletindo o que está dentro de nós, que João fala que é o amor do Pai. Eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, entrarei e farei nele morada. E João também fala que aquele que guarda os meus mandamentos, esse é meu discípulo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Então nós precisamos ser o homem, a mulher, pneumatikos, do hagios pneumatikos, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Heptimia ton oftalmo, a cobiça dos olhos, isto é, a atitude de quem quer ter tudo o que vê, é o ganancioso. Halazoneia é a fanfarronice, a gabolice, com palavras e ações. Coisas vãs, coisas supérfluas, coisas jactantes. A fanfarronice da vida, bios, no sentido de vida, em sua manifestação e suas expressões em distinção a zoe, que é a vida com Deus, os ontas, toteó, aqui a bios da biosfera, a bios da biologia, as coisas naturais, a bios, diferente de zoe, que é a vida espiritual. Bios, vida natural, zoe, vida espiritual. Bios, vida cotidiana ou terrena, sustento da vida. E para viver, precisamos de posse. Só que aqui é o desejo desenfreado dessa posse, desses bens. Por isso que o comentarista fala de ostentação. Halazoneia tu bio, a vaidade, a jactância com as posses. Hek restin, vem de algum lugar, sai de algum lugar. Hatipan, porque tudo torrento cosmo que há no mundo, reptimia, o desejo tessarcos da carne, kai re eo reptimia, desejo tonoftalmon, dos olhos, kai re e halazoneia, a vaidade, tubio, das coisas desta vida, Huk esti, não vem ou não é recto patros, da parte de Deus, da parte do Pai. Al rectu, mas vem do cosmo esti, mas vem
do mundo. E olha a figura aqui, não ameis o mundo. O desejo da carne, o desejo dos olhos, o desejo das posses, da cobiça. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o último versículo de hoje: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Passar é o paragetai. Agora é caminhar, é conduzir, é levar. Parago passa, tanto no modo ativo quanto no modo passivo. Ele desaparece. Haletinos, mas o verdadeiro, o autêntico, está aí. Reheptemia alto, sua cobiça, isto é, que faz parte dele, a cobiça pelo mundo, o desejo do mundo. Poion é o particípio de poiel, fazer. Então o versículo fica: Kai ho cosmos, e o mundo paragetai, desaparece, some, passa. Kai re reptimia autu, e o desejo dele, o desejo das coisas do mundo, também passam. Rodé, mas poion, o que faz? Totelema, a vontade. Tu seu, a vontade de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Menei, vem de menor, ficar, permanecer. Reiston, para Aiona, para sempre. Aiona fala de séculos, Aiona no sentido de perpetuar, no sentido de eternidade, no sentido de para sempre. Então cai Rocosmos para Getai, o mundo desaparece. Cai Reheptemia Hautu, e também a sua concupiscência, e também o seu desejo. Rodepoion Totelema Tuteu, mas aquele que faz a vontade de Deus, Meneheistonaiona, permanece para sempre. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Que o Espírito Santo continue a falar mais poderosamente para que possamos evitar que o pecado nos domine, nos assenhorie. E sim, quem seja o nosso Senhor, seja o próprio Senhor Jesus Cristo. E fazer a vontade de Deus é ter a nossa vida eterna garantida, com fé, crendo, porque assim nós agradaremos a Deus, agradaremos ainda mais se fizermos a sua vontade, e aquilo que nós fazemos nessa terra acompanha a nossa relação com o Pai, porque o amor do Pai está em nós. O mundo passa, e o desejo pelo mundo também passa. São coisas vãs, mas haletinos, o que é verdadeiro, o que é genuíno, que é a vontade de Deus, vai permanecer de geração
em geração. As nossas referências são a Bíblia Online, em português a Nova Versão Internacional e no grego a Textus Receptus. A nossa revista de apoio é A Carreira que Nos Está Proposta, de Osiel Gomes, pastor Osiel Gomes, e a Nova Chave Linguística do Novo Testamento, o nosso material de tradução da Bíblia do Novo Testamento, em especial, de Wilfred Halbeck e Heinrich von Siebenthal. Nós também utilizamos aqui a Septuaginta, utilizamos o Novo Testamento Trilingüe, temos Roman Jacobson, que é o léxico grego do Novo Testamento, temos Marshall Gresham, que é grego para iniciantes, e assim nós continuamos a fazer esse trabalho. Queremos colocar mais para frente Werner Jäger, que escreveu a Paideia, e depois a relação do pensamento grego com o cristianismo primitivo, sempre trazendo algo da parte de Deus para enriquecimento dos irmãos que já estudam e já conhecem a palavra de Deus, e aqueles que querem se aproximar, conhecer e ter uma vida com Deus, uma vida diferente da que tem levado até então. É só aceitar a Cristo e seguir os seus passos, os seus caminhos, que teremos aflição, mas Ele venceu o mundo. E nós vivemos em paz. Uma paz que Deus nos dá e que excede todo entendimento. O mundo não entende por que o crente tem paz, apesar das lutas, dos sofrimentos. É porque nós temos Deus. Porque nós não desejamos as coisas carnais, mundanas e materiais, mas desejamos as coisas celestiais. Porque nós temos em nossa vida o amor divino. E o Senhor continua nos abençoando, nos fazendo continuar na caminhada até o dia em que Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, sofrimento, pranto, ranger de dentes, porque estaremos em um novo céu, em uma nova terra, em uma nova cidade, sem tempo, porque Ele é o nosso tempo. Sem sol, porque Ele é a nossa luz, tendo comunhão uns com os outros, e Ele nos abençoando. Que possamos morrer para o pecado e sermos como ressurretos e vivos para com Deus. É isso que nós desejamos para os irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade e em nome de Jesus é que eu me despeço dessa aula e aguardem a próxima aula, porque para mim é um enriquecimento, uma edificação espiritual, e espero que esteja sendo, que seja para cada um de vocês que nos ouvem através desse canal do YouTube. Deus abençoe a todos. Amém.